Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a, a buscar rendimento na tecnologia da comunicação, né? É, bom, como são acessórios muito elegantes, eles passam despercebidos pela maioria das pessoas, porque as pessoas é, isso se torna muito carregado para as pessoas que decidem na comunidade é, procurar os seus benefícios pessoais, né? Suas tendências. E as tendências das pessoas geralmente são interligadas pelas tendências das demais. Então, o que que acontece? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente tendencia a ler essa pessoa a partir daquilo que ela monta representação. E aí, nessa montagem de representação, a gente tem a imagem, a gente tem poder de voz, o poder de desconcentrar a partir de uma oração, a tendência objetiva, as narrativas de composição visual que a pessoa tendencia desarcar e ver a partir desse ângulo aqui, ó. Então, todo esse domínio de operação tendencia as pessoas. E as pessoas elas desenvolvem-se a partir dessas tendências porque se amparam a ver pessoas além das outras. Mais pessoas além das outras. O que é mais pessoas além das outras? É pessoas que estão para com a familiaridade que ela se diz tendenciada a ver e a procurar. Porém, essas tendências elas são tão digressivas para com a pessoa, elas têm o poder de inutilizar a pessoa sobre a graça de conhecimentos, porque ela meio que privatiza a pessoa de conhecer, né? E aí todas as tecnologias que poderiam ser conhecidas por essa pessoa, ela acaba não conhecendo ou deixando passar despercebido, porque ela se diz carregada de ver mais para uma do que para outra. Isso é um dos problemas que a gente tem nessa nossa sociedade, essa nossa união de seres humanos em comunicação efetiva. E o português, ele tem uma obra de separar ou de proporcionar às pessoas a se separarem das demais por conhecimento, por operações precisas, por conduzir seu raciocínio a partir de materiais que transcrevem a dimensão em qual vivemos, né? A qual fazemos parte e digitamos nossos poderes, nossas intenções, né? Então, olha só, o estudo desenvolve isso, né? Diferencia as pessoas. O estudo ele pode fazer com que as pessoas se concentrem em coisas diferentes do que a tendência manda se concentrar. Então, estudar também é
arrecadar coragem, arrecadar condições de ser é, de ser modelador de suas próprias tendências. E os verbos, eles são ações que as pessoas fazem e que de certa forma demonstram o que as pessoas são e as suas tendências. Então, quando a gente estuda o verbo, a gente consegue modular as nossas ações com maior poder. Por quê? Porque a gente consegue escrever as ações que às vezes nos chamam e perguntar para elas: por que você me chama assim? Por que ao ser tomar uma ação e desverbalizar-se sobre esse efeito, por que isso me chama a atenção? Eu sou um atendente desse verbo? Eu me tendenciono a isso? Isso nos diferencia dos animais. Entretanto, não há tanta diferença assim, porque os animais, eles conseguem assimilar isso com aquela questão de riscos, né? Os riscos graves, os riscos finos. Então, os animais, eles têm uma camada de harmonia sobre a sua edificação, de reconhecer o meio ambiente a qual ele desenvolve a sua estadia, o seu reflexo de equilíbrio. E ele está com hora marcada, né? Toda a sua vaidade já está marcada para servir. Ele é um preparo da natureza para uma outra espécie. Isso certifica de que todas têm a sua hora marcada. Bom, como todas têm sua hora marcada, elas não se preocupam com questões que, de certa forma, desenvolve um questionamento a Deus ou ao Criador. Elas não brigam com naturezas que elas não conhecem. As espécies, os animais, eles diferentes de nós, eles não passam a maior parte do tempo brigando com naturezas que não conhecem. Os animais buscam reconhecer as naturezas a partir do seu campo harmônico. Nós pesquisamos os campos harmônicos, organizamos o nosso para começar a ver a vida com uma variação de campos harmônicos. Nos formamos coletores, conhecedores por coletas, trabalhadores, profissionais por coletas, por tempos coletando. Então as famílias que se empreendem a partir do tempo de coleta, elas dizem ter trações harmônicas para reconhecer os indivíduos sobre as suas ações. Então é assim que nasceu para nós a alfabetização verbal, né? Hoje em dia a gente tem dicionários de verbos e eles decodificam para nós ações em caixas de empreendimento vendidos, né? Ou seja, correr, lavar, passar, respirar, chorar.
tudo tem um preço. E nós pagamos com a imagem em semelhança desse desacorde de apreendermos dessa trama verbal, essa trama sonora. Quando a gente eflui sonoridade no nosso organismo, a gente acorda contrações por conotação sonora. E difratamos essa sonoridade como fluxos das ondas em um sistema. Então a energia que corre em nós é edificada pela sonoridade da qual imprime o verbo principal da nossa oração. Quando a gente começa a se perguntar, mas será esse mesmo verbo? A gente tem condição de sinalizar um freio em nós e às vezes retirar o verbo que está errado da nossa moldura principal e colocar outro, o verbo da consciência, o verbo que consegue interpretar que tudo é uma energia e se eu precisar de operar essa energia, eu preciso de ultrapassar essa camada, essa tendência de ser humano, pois é isso que nos diferencia em estudo, em preço de pagar. Por isso que uns pagam X valor e outros pagam outros valores. Porque isso consegue nos diferenciar. Uma pessoa que não consegue desadmitir um verbo em si mesma, ela está afadada à derrota. A derrota de um verbo em si, quando ela tinha poder de escolha, poder de operar em função daquilo que a gente chama harmonia superior, que é o encaixe do estabelecimento em atividade. Quando esse encaixe se faz preciso, todos os universos que estão ali na área, os universos estáveis, fazem de conta em ver e validar o exercício desse estabelecimento para desafinar a harmonia desse universo em paralelos de linhas desafonte cargas de noções. Então, esses estabelecimentos que são bastante edificados, eles conseguem fazer as pessoas a dobrarem suas afinações são desse estabelecimento. Então, respeito, isso se dá por quê? Por causa da contagem de sobrevivência. Um verbo que sobrevive se torna para isso. O que é para isso? É para que nós possamos sobreviver. Uma vez que o ser humano é a causa desse verbo, nós somos comuns a outros seres humanos. Se um sobrevive mais que o outro, quer dizer que ele está mais correto. Então seguiremos o mais correto. Esse é o poder de Jesus, o mais próximo de Deus. O Filho de Deus, o Filho sobrevive e faz com que todos os universos da parte tomem graça dessa fonte e a respeitem, né? Estejam em paz com o meu estabelecimento. Bom, e o português, a gramática, de certa forma, ela está aí para
validar esse processo. Então ela é uma oração de graça, onde todos nós podemos extrair esse poder de validação. Porém, isso já acontece há muitos anos. Então, dificilmente você não vai lamentar por isso. Porque, sabe por quê? Porque com o passar dos anos nós perdemos o poder de participação dessa edificação ativa. Hoje a gente participa, porém a gente não tem muita poder de construção. É como se você olhasse para a rua e como tem muita coisa construída, você tem poucas áreas disponíveis e essas áreas têm um preço enorme, custo enorme para poder para você se expressar nele, para você experimentar nele, você criar nele. Então nós experimentamos isso hoje em dia. Isso nos torna muito inférteis. E aí procuramos ser férteis em cima disso. E aí a gente acaba, às vezes, atrapalhando, e nos atrapalhando, porque a gente tá desesperado pela nossa edificação, por transpor o nosso sentimento, por criar um universo, uma fonte que vai salvar a nossa carga, vai nos afinar nessa realidade, porque a gente está há muito tempo sendo afinado por realidades onde não haviam o poder de processamento que nós temos hoje. E aí quando a gente se perde no processamento ou se liga num poder anterior, a gente meio que patina. A gente meio que desafina a partir das câmeras, a partir dos observadores de Deus, a partir dos anjos, a partir das rupturas. E às vezes a gente começa a chorar sobre o desmoronamento da realidade. Que coisa mais ridícula, né? Para acontecer num tempo moderno, num tempo de revolução cultural, num tempo de possibilidade, né? Por quê? Existe esse atraso porque as pessoas elas estão correndo atrás das tendências, elas não estão de certa forma tendenciando-se ao conhecimento, né? Ao processamento. Elas desacolhem certezas e se dão por certas. Veja você na sua profissão. Você provavelmente desacolheu uma certeza e se deu por certa. Você foi contratado por uma certeza, por uma empresa que tem certeza de que dá certo. E aí você se deu por certo. Se obrigou a se dar por certo. Tendenciou as pessoas que estão aí trabalhando com você na empresa e se obrigou. Só que é uma briga que, a menos que você faça as pazes com você. Busque conhecimento para desaprocessar em função da sua certificação, do seu visto de certeza, né? E aí você precisa de responder a si mesmo. Você não pode pegar respostas prontas dessas cadeias, né? Essas cadeias de oradores e tendências, né? Você precisa de desenvolver respostas por si só, porque a sua natureza é diferente. Sua realidade é diferente, o seu problema é diferente. As pessoas que você convive, na época que
é diferente das pessoas que fizeram nascer esse estabelecimento ao qual você opera servindo, ao qual você passa o seu tempo, a qual você tenta dar conta dos processos de trabalho e até entregar projetos novos, né? Então, o que a gente tem feito aqui? A gente tem estudado os verbos, e os verbos, eles são acordos de significar ações humanas e decodificar essas ações a partir dessa significação, porque a gente consegue soprar uma onda e essa onda interceptar alguém e, por muito adequalizar essa onda sobre uma ação, desenvolver essa ação sobre um organismo, né? Sobre o padrão de um organismo sobre um efeito. E esse efeito sonoro é a imagem que segura, é o padrão de uma ação tomada por um ser. Então, correr, esse verbo correr, por mais que a gente tenha ajustes de tempos verbais para desenvolver essa informação, essa oração, correr representa o movimento mais rápido das pernas em um certo percurso objetivo. Por mais que a gente tenha uma variação enorme, até mesmo a gente consiga utilizar alguns verbos para serem adjetivos, existe essa realidade, né? Todos nós trabalhamos ela para desenvolver comunicação e não ser levado pela onda verbal, pelo impulso dessa palavra, né? Bom, então sobre isso, os verbos, eles também têm eles também possuem várias formas de classificação. No vídeo passado a gente viu sobre os verbos impessoais. São aqueles verbos que não existem pessoas que o realizam. O fazer, o haver. Né? A gente viu que em certa significação desse verbo, no aplicativo de comunicar a pessoa, né, de uma oração, eles perdem a pessoa, né? Não tem pessoa, então ele é impessoal. Hoje a gente vai ver que os verbos unipessoais. Então, vamos desenvolver aqui um conhecimento. Então vamos notar aqui, ó. Quando resolveram, né, tendenciosamente lá nesse processamento de desenvolver a tecnologia do conhecimento, da comunicação, houve um momento que criaram-se palavras e que são verbos, só que elas se diferenciaram das demais. E aí essa diferença das demais, que a gente chama diferença pirâmide, pirâmide é a diferença. Pode colocar aí. E a diferença disso que sobreviveu. Por que é uma diferença que sobreviveu? Porque se a gente tem uma peça, né? Se a gente tem um bloco, ele só vai sobreviver a um plano, ele só vai sobreviver ao equilíbrio de um plano se ele tomar bênção de encaixe. Se ele encaixar nesse plano. Então a gente tem vários tipos de
palavras. E palavras são como encaixes, né? Palavras, elas são como peças. Só que quando a gente tem desenvolvimento para a essência da palavra em um projeto, por que essa palavra nasceu? Para a comunicação. Ela nasceu porque ela se encaixa em um plano de comunicação. Então, como a gente tem palavras que se encaixam em vários planos, a gente tem palavras que se encaixam em menos planos, em uniplanos, em unipessoas. Então, esse unipessoais vem de um encaixe. Né? Você, em um plano de comunicação, você vai ter essa palavra que vai representar uma unidade, uma única resolução para o verbo de uma pessoa, né? De um agente, de um agente, de um ator, ok? Bom, dito isso, vamos lá, vamos entender essa diferenciação que a gente chama de unipessoais. Unipessoais em verbos, né? Também chamados de defectivos. Defectivos. Ok, ó. Unipessoal pode se referir-se a uma família composta por apenas uma pessoa, ou seja, quando alguém mora sozinho. Uma empresa também conhecida como sociedade limitada. Não, tá bom. Então, uma pessoa, né? Os verbos unipessoais são aqueles que indicam vozes ou ações de animais, mas não só. E assim, normalmente são conjugados na terceira pessoa do singular e do plural. Então, unipessoais são verbos que indicam vozes ou ações dos animais. Então, por exemplo, quando eu quero falar sobre um animal, né? O animal ele tem a sua diferença humana e ele tem a sua característica de espécie. Por mais que ele é do conjunto animal, a gente, por exemplo, tem o animal que é pássaro e além de ser pássaro, ele tem o seu nome, né? Então, nesse universo de pássaros que a gente conjuga animal, a gente é um ser humano. E aí a gente diferencia, ó. A gente tá distante do animal, só que a gente está dentro do animal também. Nós somos animais. Só que para diferenciar o ser humano do animal, a gente estabeleceu esse processo de comunicação, né? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem o pássaro, a gente tem os animais aquáticos, a gente tem os animais, sei lá, é, terrestres. Então isso tudo é poder de diferenciação, né? A partir dessa fonte. E aí o pássaro, ele tem as ações, né? Só que quando a gente quer representar as vozes desse pássaro ou ações próprias desse pássaro, né? A gente pode criar uma propriedade lógica no nosso contexto. Propriedade lógica. Que significa que representa o
agir de uma espécie, né? Então, uma espécie diferente da nossa. Um pouquinho, ó, diferente da nossa. Pronto. É isso. E aí, vamos ver aqui, ó. Eles são chamados de verbos defectivos unipessoais, uma vez que somente podem ser conjugados em alguns tempos e modos, bem como não existem em todas as pessoas. Por exemplo, o verbo bramar, né? O homem bramou. Dificilmente, né? Só em contextos literários. Em poemas, por exemplo. A onça bramou. Então, bramar é uma característica da onça, né? Bramar. Soltar a voz, certos animais. O verbo bramar na época do acasalamento. Gritar de dor, paixão, de cólera e etc. Então, é mais ou menos um. Bramar é um verbo, né? Agora a gente consegue saber que bramar é um verbo de classe defectiva unipessoal que estabelece sentido para desenvolver a comunicação de que uma espécie de animal soou, cantou de paixão. Então, de certa forma, se a onça bramou, eu já consigo entender assim, opa, essa onça deve estar apaixonada ou ela deve estar com alguma dor interna. Ela está ela está em um processo de 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 sensação, né? Sensação prima. Cacarejar. A galinha cacareja. Então, às vezes de forma cômica a gente utiliza esse cacarejar, kkkk, né? Mas é um verbo defectivo unipessoal que expõe, né? Cacarejar, né? Que palavra estranha, não é? Só que ela foi criada para definir, para ser apropriada em nosso entendimento, é, de forma lógica e representa o agir de uma espécie, né? Então, de certa forma, esses verbos unipessoais ou defectivos são muito importantes para doutores veterinários, né? Veterinários. Então, para os doutores de animais, né? E existem muitos, viu? É, e aí é um conjunto de palavras que, para essa classe de pessoas, se torna muito familiar, né? Quando fala coachar, cocoricar, ganir, ladrar, miar, mugir, pipilar, relinchar, além de vários outros, essa classe de pessoas ela vai entender, né? E aí, não só ela mais, mas você agora pode é, construir entendimento a partir dessa concentração, não é mesmo? São também unipessoais os verbos que indicam necessidades ou sensações em orações subordinadas substantivas. E agora a gente tem outra questão aqui, ó. Verbos que indicam necessidades, os verbos que indicam necessidade ou sensação. Em orações subordinadas substantivas. Em orações subordinadas substantivas.
Exemplos. É importante que você venha. Então, importante que você venha. Esse aqui, ele é uma regulação, né? É uma ponta aqui, né? Bom, é o que? É o que? Olha, o que que é subordinado desse grito, dessa porta, né? Qual importância a gente tem aqui para essa porta, para esse vetor, né? É o que? É a subordinação do substantivo. Importante. É importante que você venha, né? Então, o substantivo é subordinado, a substância, né? É o você. Parece que ele vem. Parece. Parece o quê? Parece o quê? Que ele vem. Convém chegar mais cedo. Convém o quê? Convém. Convém. Então, convém aqui, ó. Parece. É. Nesse sentido de proposta de oração, se torna um verbo unipessoal. Ele une pessoal. Ou seja, inicialmente dissemos que esses verbos normalmente são conjugados na terceira pessoa do singular e do plural. Isso porque podemos encontrá-los em outras pessoas se os utilizarmos em sentido figurado. Exemplo. Ficava o quê? Furiosa quando ele dizia que eu ladrava. Meus filhos que eu dizem o quê, né? Que eu relincho nos seus ouvidos. Então aqui a gente tem a mudança da pessoa porque tá usando de forma figurada aqui, ó. Furiosa, relincho, tá vendo? Furiosa tá na primeira pessoa, ficava furiosa. Não, eu ficava furiosa. Meus filhos dizem que relincho. Eu relincho, primeira pessoa. Então houve uma mudança de pessoa, porém esses verbos ainda continuam unipessoais. Furiosa, relincho. E nesse contexto também, né? Parece, convém. Por quê? Porque a gente está diante de orações subordinadas substantivas. Né? Oração subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva é uma construção que desempenha o papel de substantivo em uma frase, podendo atuar como sujeito, objeto, complemento, predicado ou aposto. A classificação sintática depende do contexto. As orações subordinadas substantivas são geralmente iniciadas com as conjugações, com as conjunções que, se, o que é usado quando o verbo expressa certeza e se quando o verbo expressa dúvida. Subjetivo. O verbo de ligação é seguido de predicativo e que ou se. Então, olha só. É importante que, parece que, convém chegar mais cedo. Então, geralmente vem com aqui, ó, seguida de que ou se. A gente tem objetivo direto, objetivo indireta. Então, o lado objetivo é mais ou menos isso, né? Que vai direto ao ponto, né? Parece que
ele vem. Parece, ele vem. Parece que ele vem. Bom, de certa forma eu espero poder ter ajudado nesse instante de tudo, né? A entrar mais nesse universo, né? De verbos. Sentir verbos é uma coisa que as pessoas elas acreditam que por prática vão sentir. E aí não é assim, né? Não é assim que funciona. Se você não se coloca em ponto de atenção verbal, você não pega o imaginário da corrente, você não sobe nesse plano de flutuação, né, de contração. E você até mesmo não consegue desenvolver sentido profundo, né? Você perde o poder de associação e credenciação de um orador, porque você começa a isolar o campo de oração dessa pessoa com o passar da idade. É muito ruim, porque a graça da vida, de certa forma, se relacionar com outra vida, principalmente com as vidas principais presentes em sua vida, seus relacionamentos pessoais, esposas, filhos, tá na arte de desenvolver esse apanhar de verbo, né? Essa injeção verbal. E aí acreditar ou lutar para que as pessoas desenvolva essa oração, cantem com alegria, conversem, confessem. Eu estou aqui para isso, né? Eu sou o intercessor por você, filho, por você, esposa, né? Então é basicamente isso que as pessoas precisam de crer. E para querer isso, a pessoa ela precisa de entender que a emoção ela é encantável, só que ela só vai entender isso quando ela entender essa tecnologia, ela se prestar em extrair a atenção dessa energia, porque é mais uma forma de alimentação e ela ajuda a gente a regular frente às fomes que a gente desenvolve sobre a sociedade em desenvolvimento de verbos, de pulsos, né? Tendências. Cuidado com as tendências, né? Esse é uma boa fonte de configurar as tendências. Essa é uma boa fonte de operar em função de sua qualificação, de sua saúde, de sua emoção, desse fluxo de ideias, de transcrever a realidade nesse eixo que desfaz você do comum, te coloca em sensibilidades diversos. Isso e para isso existe essa corrente de organização dos bens materiais vivos, né? Poxa, é só ser humano vivo que pode soprar amor e receber amor, né? E de certa forma pegar o ódio que precisa soltar, colocar um amor na frente, assim, ó, outro de amor no ódio e vice-versa. Isso é poder de mudar a oração, né? A revelação que existe em nós, seres em prática de sobrevivência. Bom, eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!